Então vamos lá. Conceitos e assistência, tá? Muito importante a gente entender alguns fatores que envolvem o parto. É a contração uterina, né, que nós chamamos de metrosístole, que é a força, é o motor que faz com que o nenenzinho venha a nascer, tá? Aí nós temos o tônus uterino. A gente sabe que o útero é um músculo, né, um órgão, né, de tecido muscular, e aí a gente tem o tônus normal, que ele é espontâneo, o aumentado, que é hipertônico, e o amolecido ou flácido, que é hipotônico, tá bom? A intensidade das contrações, gente, a gente tem aí uma hipersistolia, que é maior que 50 milímetros de mercúrio, né, que daí seria forte, a hipossistolia, que é menor que 25 milímetros de mercúrio, que daí ela é fraca, e a frequência das contrações, que é a taxistolia ou policistolia, né, de 5 ou mais contrações em 10 minutos, ou a bradicistolia, menor, né, que 2 contrações em 10 minutos. Como vocês podem lembrar da entrevista da Penélope, ela disse, né, ela mencionou essa questão da quantidade de contrações que ela tem que ficar atenta para procurar, né, para ir até o médico, tá bom? Isso tudo eu coloquei para vocês entenderem que tem muitos fatores que envolvem o parto. Às vezes a gente acha que é muito simples, é só fazer uma forcinha e acabou, o neném nasceu. Não, tem todos esses fatores que são avaliados, tá, com relação ao parto. Efeitos das contrações uterinas na mãe, tá? Então, na mãe, toda vez que ela tiver contrações, ela pode desenvolver taquicardia, hipertensão, síndrome da hipotensão supina e cãibras, né? Eu vou explicar para vocês o que seria essa síndrome da hipotensão supina. No bebê, tá? O polo cefálico fica mais apertado, pode alterar os batimentos cardíacos, tá? E ocorre, né, o fluxo placentário, aquelas trocas, né? Aumenta a intensidade dessas trocas. Gente, as contrações, elas são estimuladas por hormônios, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de alguém falar assim, a fulana tomou ocitocina, para não sei o que lá do parto, tá? Então é disso que a gente está falando. E a prostaglandinas, tá? Que são hormônios importantes aí para ajudar, né, nas contrações. Aí, como a Penélope falou, as contrações de Braxton Hicks, né, que são os alarmes falsos, durante toda a gestação o útero se contrai, mas no final elas se intensificam. Tá? O início do trabalho de parto, gente, quando ocorre a dilatação do cérvix uterino, pode ocorrer de 2 a 5 contrações, tá? Que duram aí de 40 a 50 segundos em intervalo de 10 e 10 minutos. Foi o que a Penélope falou. Nessa fase, o colo do útero atinge 3 centímetros de dilatação. Após o parto, o útero ainda se contrai. Por quê? Porque ele precisa expulsar a placenta, né? Ele tem que fazer essa parte da expulsão da placenta, não é para a placenta ficar ali. E aí, que acontece? Vai formar, gente, o que a gente chama de globo de Pinard, tá? E que a gente não pode confundir com tampão mucoso, que é uma secreção espessa que fecha o colo do útero ali, tá? O desprendimento do tampão mucoso é um dos primeiros sintomas do início do parto, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho do globo de Pinard. Como cronometrar as contrações, tá? Foi o que a nossa colega lá colocou, né? Tome nota de quando a contração começa e sua duração. Tome nota de quando começa a próxima contração. Cronometre a contração desde o início de uma até o início da próxima. Você também pode cronometrar pelo fim. O importante é você saber a distância entre uma e outra. Se sentir contrações ritmadas de 10 em 10 minutos ou de 5 em 5 minutos, acompanhada de dores, a rotura de bolsa d'água ou hemorragia vaginal leve, você deve dirigir-se imediatamente à maternidade onde decidiu ter o bebê. Tá bom? Então esses são alguns sinais aí para a gestante ficar atenta, né? Foi o que a nossa colega lá falou, tá bom? Aí eu já volto para a parte 2 da aula.